Por ocasião deste evento, permitam-me que enderece aos distintos convidados as nossas calorosas saudações de boas-vindas à cidade de Maputo. A divulgação definitiva dos resultados do 4º Recenseamento Geral da População e Habitação representa um importante passo para que, de hora em diante, possamos aprimorar e aperfeiçoar cada vez mais os nossos processos de planificação e gestão da coisa pública e não só com o intuito de satisfazer o interesse coletivo. A nossa convicção resulta do fato de reconhecermos que a informação estatística ajuda-nos com exatidão a desenharmos as nossas ações, olhando para onde estamos, como estamos, de forma a definirmos as melhores estratégias de redimensionamento do uso de recursos de forma prioritária. Neste quadro, o Governo da cidade de Maputo compromete-se em fazer o uso efetivo dos resultados definitivos do Censo 2017, com vista a melhor servir a população. O que diz a lei? Os artigos 1, 2 e 3, secção 1, capítulo 1, da Lei 12/97, de 21 de maio, da Assembleia da República, mais vulgarmente conhecida como a Lei do Censo, fixa as definições, âmbito e objetivos das operações censitárias do território nacional. O artigo 4 da mesma lei, mais especificamente, fixa, nos termos do seu número 1, a periodicidade decenal das realizações censitárias, ou seja, a realizar de 10 em 10 anos, rigorosamente observada nos 2 últimos decênios, 1997-2007 e 2007-2017. Por resolução número 31/2015, de 30 de setembro, do Conselho de Ministros, em obediência ao estabelecido no número 2, artigo 4, da já citada Lei número 12/97, Lei do Censo, foi, nos termos do artigo 2, determinado que, citamos, a realização do 4º Recenseamento Geral da População e Habitação decorrerá em todo o território nacional de 1 a 15 de agosto de 2017. Fim da citação. A lei de publicação e disseminação em 2019, 2 anos depois da recolha censitária em 2017, não fere, em bom rigor, as boas práticas internacionais, se atendermos aos imperativos de gestão de qualidade, com recurso às modernas tecnologias de informação e comunicação, bem como a consultorias especializadas antes, durante e depois do processamento de dados. Principais incidências: ações preparatórias envolvendo cartografia censitária, o piloto pré-censo e a digitalização dos perímetros das áreas de numeração e os potenciais agregados familiares e residentes. A recolha estatística de 1 a 15 de agosto de 2017, seguida do inquérito de cobertura de 15 a 30 de setembro de 2017. A preparação, seguida de divulgação dos resultados preliminares, dia 30 de dezembro de 2017. O processamento de dados, mediante scanização e leitura óptica dos boletins de recenseamento. A construção das tabulações e elaboração de 80 quadros para disseminação pública e mapeamento georreferenciado da distribuição geográfica, compreendendo províncias, distritos, postos administrativos e municípios do país. Senhor Presidente da República de Moçambique, Excelência e todo o protocolo observado. Vou começar a minha apresentação mostrando os temas que vamos debater ao longo desta grande data. Estes temas respondem o slogan do censo, é saber quantos somos, como somos, onde vivemos e como vivemos. Nós
as nossas guerreiras, o sexo feminino está em maior percentagem, 52%, o que significa que em cada 100 mulheres há apenas 93. Significa que não há paridade entre sexos. Em termos da nacionalidade, encontramos 99,5% de moçambicanos, significando que apenas 0,5% são estrangeiros. Olhando desde a independência até hoje, notamos esta exceção da nossa população. Olhando também na taxa de crescimento, nós estamos a um ritmo de crescimento agora de 2,8%. Isto tem suas políticas. Como dissemos, temos agregados familiares, que nós apuramos, mas temos a ver que, em média, temos 4,4 membros em cada agregado familiar. Há um problema aí que 10.155 chefes de agregados familiares têm entre 12 e 14 anos. Em 2017, nós ganhamos 3 anos de vida, isto é, em 10 anos ganhamos 3 anos de vida. A esperança de vida situa-se no 53,7. A tecnologia emprego foi a de leitura óptica. Neste processo, contamos com assistência técnica das Nações Unidas, do US Census Bureau, assim como da Estatística da África do Sul. A tecnologia usada foi a de leitura óptica porque, comparativamente à digitação manual que teve lugar nos censos de 2007 e 2097, portanto, afigura-se como mais fiável, há uma redução substancial do tempo de entrada de dados, mas, por outro lado, também confere fiabilidade e credibilidade ao processo e seguimos esta tecnologia também em acompanhamento às boas práticas internacionais e recomendações das Nações Unidas. O orçamento do censo 2017 foi de $73.457.000, no qual houve uma ajuda externa de cerca de 60%. Para os 3 anos, os últimos 3 anos, 97 e 2017, há um orçamento crescente e a particularidade que tem aqui é que há uma contribuição cada vez maior do Estado. Portanto, nos primeiros anos eram cerca de 90% e para 2017 temos cerca de 40% do Estado. Em termos de per capita há uma subida, mas nós temos uma taxa para 2017 de 2,6%, que situa um nível aceitável, portanto, ao nível da África. Assim que Sua Excelência, Sr. Presidente da República, declarar os resultados, quais são as atividades que o Instituto Nacional de Estatística vai passar a realizar? Primeiro, vamos continuar com a disseminação dos resultados deste 4º recenseamento a diferentes níveis abaixo do nacional, portanto, provincial, distrital e de posto administrativo. Vamos elaborar brochuras analíticas descrevendo estes dados e, para esse efeito, vamos socorrer da academia, que está aqui presente. Vamos, igualmente, elaborar outras brochuras com os quadros mais detalhados. Iremos fazer as projeções demográficas da população, de modo a que a população esteja sempre atualizada no período intercensitário, porque o próximo censo só vai acontecer em 2027. Hoje é dia importante
para o país. Todos estamos aqui para testemunhar a cerimónia da divulgação dos resultados definitivos. Como sabemos, este resultado resulta do 4º Recenseamento Geral da População e Habitação 2017. E é mesmo pela importância deste evento que Sua Excelência Presidente da República, com muita agenda e subcarregada agenda, priorizou este ato para testemunhar esta informação importante para a planificação da nossa economia. E por isso tenho a honra de convidar Sua Excelência o Presidente da República para proferir o seu discurso. Muito obrigado. Estamos aqui para presidir de forma solene a cerimônia de divulgação de resultados definitivos do 4º Recenseamento Geral da População. O último censo, portanto, antes deste, realizado no nosso país foi em 2007 e o nosso ciclo tem sido fiel à regularidade da concretização de diferentes processos no país. E este é o exemplo desta seriedade e, em 2017, não se podia falhar este exercício de extrema importância. Em cada 10 anos, em regra, é feita a divulgação dos resultados do Recenseamento Geral da População e Habitação, que fornece as principais características demográficas, habitacionais e sociais mais atualizadas. Com os resultados que acabam de ser aqui anunciados sobre quantos somos e como estamos distribuídos, estamos em melhores condições de determinar, por exemplo, quantas pessoas ficaram deslocadas por causa do ciclone Idai ou Kenneth, quantas casas efetivamente ficaram destruídas e outros indicadores para a impactação das políticas públicas a vários níveis de desenvolvimento econômico, tecnológico, social ou natural. Os recensamentos da população e habitação são considerados como uma das operações estatísticas mais complexas e massivas que um país pode realizar em tempo de paz. A sua preparação deve ser especialmente criteriosa, de modo a garantir que a sua execução cumpra com todos os princípios de rigor e sucesso que assegurem ao país informação estatística estrutural de elevada qualidade. Através dos dados dos censos, é possível obter, para cada nível geográfico, o retrato fidedigno dos habitantes das suas condições de habitabilidade. Deste modo, ficamos a saber, como aqui se diz, quantos somos, onde vivemos, como vivemos e outras características. Os dados dos censos sobre a população e habitação são, assim, fundamentais para identificar, por exemplo, o número de escolas, creches, lares de idosos que são necessários, onde devem ser construídas as escolas, os hospitais e centros de saúde, as vias de comunicação, etc. Como distribuir a riqueza pelo país, só para mencionar algumas aplicações dos resultados dos censos. O INE provou a resiliência e a firmeza da nossa governação, tendo como um dos seus trunfos a redução de gorduras nos gastos supérfluos no processo de recenseamento. Parabéns à direção do INE e todos os funcionários ao longo de todo o território nacional. Saudamos igualmente o Ministério da Economia e Finanças, os governos a todos os níveis, as autoridades municipais, as autoridades locais e, mais uma vez, aos parceiros de cooperação, organizações religiosas, associações socioeconômicas, digo religiosas porque os nossos recenseadores em algumas zonas tiveram dificuldades de penetrar porque havia tendência de algumas religiões não permitir que o censo acontecesse,
mas também saudamos a academia, empresários e ao público em geral pelo grande contributo prestado. Felicitamos de forma honrosa aos nossos compatriotas e jovens inquiridores, controladores, guias, agentes de atualização cartográfica, formadores, entre outros, estes que mesmo com incertezas sobre a sua compensação, acreditaram na organização e conduziram os trabalhos até os resultados que hoje temos a honra de celebrar. Minhas senhoras e meus senhores, moçambicanos, aqui está a informação oficial do Censo Populacional e de Habitação. Portanto, Moçambique deixa de supor os seus dados e passa a afirmar que somos 27.909.798 moçambicanos. Com esta informação, declaro oficialmente divulgados os dados do Censo Populacional e de Habitação realizados em 2017. Muito obrigado. Para nós, estes dados, não é por acaso que viemos aqui, eu vim com os meus colegas até em peso, porque são esses dados que nos permitem fazer a nossa planificação. Nós, neste momento, estamos a preparar o plano estratégico de educação para os próximos 10 anos. E este processo de planificação da estratégia da educação implica ter dados. Se nós não temos dados, dificilmente tu podes programar, vais programar o quê? Então, para dizer que a divulgação desses dados para nós estávamos tão ansiosos, se calhar mais do que um desses que estava aqui dentro, porque, na verdade, queremos fazer a planificação das escolas, queremos planificar quantas salas de aulas, queremos planificar o número de livros que temos que produzir e reproduzir. Portanto, o primeiro aproveitamento é nós sabermos como estamos nas nossas comunidades. Portanto, esses números são a ser fornecidos agora, vão se constituir em elementos principais para o nosso saber estar ao nível das comunidades, dos bairros, dos postos administrativos das nossas províncias. Mas, essencialmente, para nós sabermos ainda o quanto falta fazer para atingirmos o bem-estar que todos nós almejamos. Então, pensamos que cada um daqueles indicadores é um instrumento e uma ferramenta para os fazedores de política e os executores ao nível das nossas comunidades e é só assim que nós podemos conseguir alcançar resultados positivos. Sim, não tenho dúvida, é a fonte de informação mais importante que o país vai ter à frente. Há muitos possíveis aplicativos da informação da comunidade acadêmica nas universidades para aprofundar em aquelas questões econômicas, sociais do país, do governo, em termos da alocação dos fundos, em termos de
atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável do país, para nós, os membros da cooperação internacional, poder perceber melhor quais são aquelas áreas econômicas do país que precisam mais apoio. Há muitas opções de utilizar esta informação. E nós, pessoalmente, no Banco Mundial, planejamos fazer algumas análises, algumas bases de dados baseadas na informação do censo.